Olá, você que nos acompanha aqui na TV Itajubá. Nessa série de conversas e entrevistas que eu tenho realizado ao longo deste ano, para que a gente possa, de alguma maneira, deixar uma colaboração, uma educação permanente de expansão de consciência, de autoconhecimento, envolvendo as práticas terapêuticas e tantos modos de ver a vida por meio deste programa chamado Olhar Ampliado. Por que não ampliar o nosso olhar diante das nossas situações de vida? Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos angustia, as nossas dificuldades que passamos todos os dias. O convite aqui é: vamos ampliar o nosso olhar para os desafios? E hoje eu trago um tema muito interessante, importante e sempre atual, que é ansiedade em tempos de pandemia. Convidei uma pessoa muito especial e querida do município de Venceslau Braz, a psicóloga Tainá Cortez, para estar aqui comigo, para que a gente possa conversar um pouquinho e assim perceber este olhar ampliado através daquilo que ela faz, daquilo que ela realiza e deixar para você que nos acompanha uma contribuição. Uma contribuição a serviço da vida e do coletivo, porque afinal de contas estamos todos nós na sociedade, no mundo e na vida interconectados. Aquilo que eu faço, o olhar que eu coloco nas coisas, a maneira que eu realizo as minhas ações influencia no todo, influencia na maneira que nós nos relacionamos, nos vemos, nos percebemos. E isso tem impacto direto na nossa vida. Com isso eu quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam também acessar esta nossa conversa. Enfim, muito obrigado pelo carinho de você estar aqui comigo. Deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua pergunta para a psicóloga Tainara, que ela vai falar com você e vai responder também. E está aparecendo aqui na tela o Instagram da Tainara, que é o Tainara Cortez, e também Facebook Tainara Cortez. Portanto, seja bem-vinda, Tainara, a este nosso momento. Muito obrigada. Oi, pessoal. Obrigada a todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo. Eu sou psicóloga, sou formada há 2 anos. Conheci o Celiandro recentemente, fiquei muito feliz com essa parceria que a gente está tendo agora. E atualmente trabalho no postinho de saúde lá de Venceslau Braz, trabalhamos juntos. E tenho enfrentado grandes desafios, até porque estava atendendo em clínica particular, é bem diferente de um atendimento ao público, né? No posto de saúde, onde tem muitas demandas. E fiquei muito feliz com esse convite, é um grande desafio para mim estar falando sobre saúde mental aqui na rádio e espero que vocês gostem da entrevista. Muito legal, né? E é este a nossa oportunidade, pessoal. Trazer pessoas do meu convívio, pessoas que eu tenho a possibilidade de conviver e percebo, um olhar ampliado nas nossas relações. E Tainara é uma dessas pessoas da qual eu tenho convivido na unidade de saúde no município de Venceslau Braz e que traz para a gente sempre essa perspectiva nos seus atendimentos, nos atendimentos individual e em grupo, na sua maneira de ser e de se portar diante da vida e das suas relações. E com isso a gente desenvolve uma amizade muito legal, muito positiva. E neste contexto ela está aqui comigo para a gente poder falar sobre um tema de extrema importância. Nestes tempos também pandêmicos, o que a ansiedade tem representado na minha vida? O que essa ansiedade tem representado na sua vida? Portanto, este é o nosso tema de hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. E um desses agradecimentos também vai em torno do pai e da mãe da Tainara. Quero neste momento, mandar um abraço para o seu pai e para a sua mãe. Por quê? Porque se não fossem os nossos pais, não estaríamos aqui. Os meus pais, o Benedito Silvério e a Benedita Raimunda de Paula, profundamente uma gratidão por ter transmitido a vida, que esta vida que veio de longe, você chegou até mim. E sendo assim, como que chamam seus pais, Tainara? Meu pai chama César e minha mãe Isméria. Isméria e Sr. César, um forte abraço, que vocês possam cada vez mais permanecer aí nos desafios da vida. Então, feitos os nossos agradecimentos aqui, Tainara Cortez, vamos falar um pouquinho hoje, agora, neste momento, sobre ansiedade. Mas, afinal de contas, as pessoas que não conhecem a Tainara, ela formou aonde, da onde que ela vem, o que ela tem feito, qual é, se for possível falar, o estilo de técnica psicológica que você tem levado junto com você, o que isso pode também agregar para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, sou formada pela FEP, Centro Universitário de Itajubá, concluí a graduação em 2019 e
Gosto de ser bastante sincera com todas as pessoas que passam pela minha vida, que a minha intenção principal era trabalhar com gestão, recursos humanos. Eu não tinha a intenção de atuar como psicóloga clínica, mas as coisas da vida foram acontecendo e atualmente sou psicóloga clínica e sinto que me encontrei. E a abordagem que eu utilizo nos meus atendimentos é a abordagem centrada na pessoa, uma abordagem fenomenológica, humanista, onde eu prezo muito pela relação que eu tenho com o meu paciente ali, em consultório. Deixo ele muito à vontade, deixo ele expor suas dores da melhor forma que ele conseguir. E acredito que se eu manter uma boa relação, um bom vínculo com essa pessoa, é bem provável que ela vá se encontrando, é bem provável que ela vá encontrando o seu próprio caminho sem que eu force ela a fazer isso. E essa abordagem também me proporciona muito autoconhecimento, sinto que eu posso ser eu mesma nas sessões e eu acredito que se o paciente nota que eu sou eu mesma, ele também sente que ele pode ser ele mesmo ali naquele momento, na nossa troca. E afinal de contas, ao encontrar outra pessoa, que a gente possa ser apenas uma alma diante de outra alma. Sim, e assim as coisas acontecem, não é por aí? Sim. Pois bem, como assim? Como está a nossa questão da saúde mental nesses tempos de pandemia? Você tem observado, de algum modo, como que está essa relação? Nós tínhamos, há 2 anos atrás, toda uma questão de ansiedade, que sempre foi presente na humanidade. Mas agora a gente também continua, diminuiu, aumentou. Como é que é essa relação? Você que tem convivido com os atendimentos diariamente. Bom, a ansiedade ela é inerente a nós, é uma emoção natural, mas ela começa a nos trazer prejuízos quando a nossa rotina é alterada, quando a nossa saúde não está legal. E ela já existia com grande intensidade antes da pandemia. E eu notei que depois da pandemia, né, durante a pandemia, porque ainda não acabou, ela aumentou ainda mais. Porque as pessoas não estão tendo tantas oportunidades como antes de interação, de fazer aquilo que gostava, de passear, de ocupar a mente mesmo. Então eu senti que os casos de ansiedade se agravaram bastante. E sinto que um dos fatores, né, se não um dos principais, seria o fato da gente viver demais para fora. A gente esquece de olhar para dentro, a gente esquece de fazer o que a gente gosta, a gente esquece que o momento presente é importante. Então, a ansiedade às vezes bate na nossa porta para mostrar, olha, você não olha para você, você não consegue estar inteira no que você está fazendo, você quer controlar tudo a todo momento. E a ansiedade, na verdade, quer que a gente realmente faça isso. Que a gente tenha o controle de tudo e, na verdade, a gente não tem controle sobre quase nada. Puxa vida, né? Isso é um grande paradigma a ser quebrado de alguma maneira, uma possibilidade de reflexão, na medida que a gente compreende que a gente não tem controle de quase nada na nossa vida, né? Sim. Mas, por outro lado, nós queremos controlar quase tudo, né? As nossas finanças, controlar a outra pessoa, controlar aquilo que eu faço no meu trabalho, controlar. Mas, afinal de contas, se eu não tenho controle, eu não ficaria à deriva nesse mundo e nessa sociedade? O que isso pode me trazer quando eu abro mão do controle? Eu penso que quando a gente abre mão um pouco do controle, as coisas podem ficar um pouco mais leves. Não acredito que a gente fique perdido, eu acredito que a gente possa se encontrar mesmo sem colocar aquele fardo, aquele peso de eu preciso fazer isso. Eu sinto que a gente consegue trazer mais leveza para a vida. Obviamente, é muito difícil a gente deixar o controle de lado, porque a gente já cresceu assim, mas é muito importante que a gente lembre que a ansiedade faz parte de nós e que a gente precisa se conectar com a gente também. A gente precisa olhar para dentro de nós, a gente precisa de um tempo para a gente, de lazer, um espaço onde a gente possa ser a gente mesmo, né? Muitas pessoas vivem aí no piloto automático, né? Não observam a respiração, não observam nem a comida que está ali comendo. Então, acredito que a gente precisa voltar um pouco mais para dentro de si
e olhar um pouco menos para fora. O externo está trazendo tanta coisa que a gente esquece da gente. Legal, viu? E essa capacidade, né, de autoconsciência, de analisar as nossas questões do corpo, daquilo que a gente realiza, também nos traz para o estado de presença, né? Sim. E você que está nos acompanhando aqui, por exemplo, muitas vezes, quando acontece algo na sua vida, a gente às vezes acaba se colocando assim, por que isso acontece? Na verdade, a pergunta poderia ser, para que isso acontece? Sim. Porque quando a gente fala o porquê daquilo, nós estamos só olhando para trás, para aquilo que já houve, para aquilo que já aconteceu. E quando a gente quer uma perspectiva do foco na solução, a gente diz para o que isso está acontecendo. Então é uma dica importante para que a gente já possa ir mudando as nossas programações da nossa cabeça, da nossa mente, para que a gente possa, sim, estar não somente no foco daquilo que nos causou algo que não é bom, desagradável e que não nos ajuda a crescer. Mas se você quer o foco na solução, eu acredito que a gente possa já passar a abordar o para que disso está acontecendo na minha vida. E Tainara, fala para mim, dos casos que você tem mais atendido, que tem aparecido no seu consultório, que tem aparecido na saúde pública lá no município de Venceslau Braz, o que você tem mais visto e percebido hoje? Bom, já tem acho que uns 5 meses que eu atuo lá e eu percebo que casos de ansiedade e depressão são os que mais aparecem. E também, dentro dos casos de depressão, muitas pessoas com pensamento de autoextermínio. E eu percebo que antes isso já existia com muita força, mas pós e durante a pandemia se potencializou muito. Então eu sinto que as pessoas não se conhecem tanto, ou se conhecem, não aceitam o que sentem, elas não costumam validar as emoções, os sentimentos, e eu sinto que essa negação faz com que as pessoas não enfrentem as próprias dores, não enfrentem os problemas. E por vezes noto também que as pessoas olham mais para os problemas do que para as possibilidades, para as soluções. E sempre converso, né, com o pessoal que a gente trabalha, inclusive você já participou de conversas assim, onde a gente percebe que as pessoas acabam entregando a nós, profissionais da saúde, a responsabilidade para cuidar das dores. E a gente sente essa vontade, inclusive, de resolver as queixas que chegam até nós, mas isso é quase que impossível. Então, gostaria de tocar nesse assunto porque é muito importante a gente refletir. Será que eu tenho responsabilidade sobre o que eu queixo, sobre as minhas dores? Ou eu tenho deixado isso nas mãos de outras pessoas? Será que eu busco terapia e coloco tudo nas mãos de um psicólogo? Ou será que eu vou ao médico e coloco tudo nas mãos do médico? Ou será que eu consigo fazer uma autoanálise, uma reflexão de mim mesma e me esforçar para que eu melhore em algum aspecto que eu queira melhorar? Isso é muito interessante porque aí a gente puxa a prosa também para o seguinte aspecto da autorresponsabilidade, né? Até que ponto eu tenho responsabilidade por tudo aquilo que tem me acontecido também? Sim. Até que ponto eu posso ser uma contribuição dentro desse processo de ficar saudável ou até mesmo do processo de adoecimento? O que eu tenho contribuído na minha vida para isso, né? Uhum. E assim dá o exemplo também da questão da dor do joelho, né? Que muitas vezes a gente vai lá no médico e fala, estou com a dor do joelho e quer que este médico faça algo rápido diante daquilo que já vem se agravando ao longo de muitos anos e que por alguma razão a gente não olhou. E chega num dado momento onde a dor é tão grande que a gente precisa parar e olhar para aquilo. Mas aí a gente quer uma solução, uma receita muito breve e, portanto, a vida, tanto no processo de adoecimento como no processo de cura, ela tem os seus estágios, o seu tempo. E dar tempo para a gente dentro da psicoterapia é algo que é levado em consideração, Tainara? Sim, com certeza. Cada pessoa tem seu tempo, é muito particular. Algumas pessoas chegam com a mesma queixa no consultório, mas cada uma vai levar um tempo diferente para resolver aquilo. Então, eu sinto que a gente precisa também ouvir mais, né? Não ter tanta necessidade de dar resposta, e sim ouvir mais, acolher mais, porque às vezes as pessoas querem apenas falar. E quando você ouve alguém sem a necessidade da resposta, é bem provável que ela se sinta mais aberta. E sinto que isso é meio caminho andado. Então, quando chegar alguém até você, é importante você lembrar, olha, essa pessoa tem um tempo diferente do meu,
essa pessoa tem questões únicas que cabem somente a ela, e eu estou aqui para julgá-la ou para ajudá-la? Eu sei que nem sempre isso é possível, né? Ser humano não é atingir a perfeição, mas se a gente puder buscar mínimos detalhes para minimizar questões que pioram o estado emocional de alguém, é muito válido e importante. Top demais, porque nesta quesito da autorresponsabilidade, aquilo que eu posso fazer no processo de adoecimento, nas dores que eu vou acumulando ao longo da vida, que eu não vou olhando e depois eu adoeço e quero um resultado rápido. A questão do tempo que você falou é fundamental para que a gente possa elaborar as nossas questões. Todos nós temos nossos processos. E eu só me achego a essas práticas da vivência psicológica, da vivência da saúde, porque eu tenho uma dor. Porque em um dado momento da minha vida eu percebi que algo está me incomodando demais. E o que seria esse conflito dentro de mim? Como que eu posso buscar alguma possibilidade de solução? Como que nós, cidadãos, nós pais de família, nós filhos, profissionais, todos nós temos as nossas angústias e as nossas ansiedades. Mas lidar com ela seria o primeiro passo para que a gente possa superar essa questão. O que você diria para as pessoas que estão nos acompanhando, algumas possibilidades ou sinais ou dicas de superar essas dificuldades quando isso se apresenta na nossa vida? Bom, eu diria a todos que estão nos assistindo que é muito, muito importante a gente se observar. A nossa mente, o nosso corpo, a todo momento nos dá sinais se a gente está legal, se a gente não está. Então, eu diria que o primeiro passo é se observar, se conhecer. Não tenha medo de se conhecer, porque a partir do momento que você se conhece é que você consegue encontrar meios de reação mais satisfatórios, que te trazem menos desgaste. Ou seja, você encontra meios menos piores para a gente poder encarar a dureza da vida que às vezes surge até nós, já que a vida é movimento, ora tá tudo bem, ora não tá tudo bem. Eu diria também, além de se observar, para as pessoas olharem mais para dentro de si. Será que eu tenho me relacionado com as pessoas que eu quero me relacionar? Será que essas pessoas me fazem bem? Será que a rotina que eu tenho levado me faz bem? Ou eu estou querendo melhorar em algum aspecto da minha vida, mas não estou fazendo nada para que isso melhore? Eu quero ter um corpo saudável, mas eu não procuro caminhar. Ou então eu quero perder peso, mas eu como demais, eu não sigo uma alimentação saudável. Eu quero melhorar a minha saúde mental, mas eu mantenho relações tóxicas perto de mim. Eu quero estar mais inteira, quero aproveitar o meu momento presente, mas não consigo porque almoço correndo, passo a maior parte do tempo no celular, no piloto automático, sem olhar para as minhas necessidades. Justamente, né? E quando eu digo que eu quero algo, mas a minha postura, o meu comportamento não me leva para esse algo que eu digo que eu quero, isso não seria uma autossabotagem? Isso não seria eu não estar congruente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vivo? Então, nessa autorresponsabilidade, a gente também buscar entrar nessa congruência de vida, de dizer o seguinte: de fato eu quero um corpo saudável, eu quero poder viver mais, eu quero ter relacionamentos mais saudáveis, mas o que eu tenho feito? Muitas vezes eu acredito que se distanciar de algumas pessoas é muito saudável, né? E em outros casos, se aproximar de algumas pessoas também é muito saudável. Sim. Mas como saber o time de cada coisa? É se perceber, é se olhar, é poder tirar um minuto do dia e refletir sobre quem eu tenho sido. Será que eu quero permanecer sendo essa pessoa que sou hoje? Ou eu posso dar um presente para mim mesmo, refletindo e buscando alterar algumas questões, fazendo um pouco diferente daquilo que eu tenho feito ontem? Porque, afinal de contas, a vida é um processo que está em contínua evolução. Uma locomotiva que anda 200 km por hora e que fura o pneu. Como que eu posso fazer? E aí a gente, na correria do dia a dia, queremos fazer várias coisas. E aí eu vou precisar de um psicólogo. A Tainara Luz, que está junto com a gente aqui, pode nos ajudar dizendo o seguinte: Tainara, a psicoterapia, o que ela pode estar ajudando dentro do processo terapêutico, do processo psicológico, a esta pessoa que hoje pode estar sofrendo de um transtorno de ansiedade, sofrendo de depressão? Bom, a psicoterapia, o objetivo dela é fazer com que a pessoa
entre em contato com as suas dores e encontre meios de lidar com essas dores. Até que ela encontre um ponto onde ela se sinta mais saudável, onde ela perceba que ela não esteja com tanta desordem emocional. Então, a psicoterapia vai promover a essa pessoa o reconhecimento das emoções, de sentimentos, de sensações que talvez você achava que não eram válidas, mas que na verdade são válidas. Vai promover também, além desse autoconhecimento, um momento de desabafo, onde essa pessoa tem a oportunidade de refletir sobre tudo que ela falou, de se ouvir, né? Então, a psicoterapia não é apenas você procurar um psicólogo, chegar na sessão, despejar diversos assuntos e conteúdos, fechar a porta do consultório e você não fazer nada com aquilo. Então, é um trabalho de via de mão dupla, eu costumo dizer. Então, ali a gente trabalha os conteúdos que o paciente traz, mas ao sair do consultório, ele também precisa refletir sobre tudo que ele levou. E o psicólogo vai estar sempre disposto para ouvir essa pessoa, validar o que essa pessoa sente, inclusive mostrar os potenciais que ela não consegue enxergar nela. E, bom, na minha abordagem, eu acredito muito que todas as pessoas que chegam até mim procurando atendimento, elas já sabem tudo o que há de bom nelas, todos os potenciais que existem nelas, mas às vezes está tão adormecido que elas não conseguem enxergar. Por N motivos, talvez a rotina, talvez a forma que esteja levando a vida. Então, a psicoterapia pode proporcionar esses benefícios e muito mais. Muito legal, né? E esses desafios da nossa vida, a gente pode e deve também sempre buscar um psicoterapeuta para que a gente possa olhar para as nossas questões, porque crescer, porque a gente poder olhar a vida sobre outra ótica, nem sempre é tão simples. E talvez pode ser que uma outra pessoa pode nos ajudar, facilitar um processo de expansão da nossa consciência e não simplesmente colocar o outro no ombro e carregar por ele e caminhar a vida por ele, né? E aí, nessa questão, nós profissionais da saúde, que estamos envolvidos com toda essa temática, muitas vezes a gente corre o risco de ser um salvador e um ajudador, ajudando e salvando e querendo salvar a dor do outro, esquecendo que nós também temos as nossas dores, os nossos desafios, mas que nos dispomos a caminhar junto com o outro, sendo parceiro, facilitando processos, no seu caso psicológicos, para que a pessoa possa elaborar uma melhor situação de vida. Sim. E não simplesmente carregando as pessoas no colo, mas assim fortalecendo as suas pernas e as suas asas, para que possam voar mais longe e caminhar mais distante. Mas, Tainara, me fala uma coisa, você tem visto nesse processo de transtorno de ansiedade, de depressão, somente adultos com esse tipo de quadro? Não, atualmente eu vejo que adolescentes, pré-adolescentes, têm passado muito por essas fases um pouco mais conflitantes. Eu vejo que na faixa de 11 a 15 anos, meninos e meninas sem reconhecer emoções, ou então se sentem culpados por sentir alguma coisa, não conseguem validar o que sente, acabam reprimindo as emoções, negando aquilo, e daí passa alguns dias, aquelas emoções voltam e batem na porta deles com mais intensidade ainda, e aquilo vai ficando tão grande que a pessoa não dá conta. Então, a psicoterapia ajuda muito nesse sentido, a pessoa chegar ali, sentir que é um ambiente confortável para ela falar tudo que dói, ou até mesmo tudo que faz bem para ela, né? E acho que não é apenas os adultos, são também pré-adolescentes, adolescentes, e é bem provável que crianças na faixa de 6 a 9 anos em breve apresentem queixas parecidas, porque o mundo tá avançando tanto que as pessoas cada vez mais estão vivendo mais para fora. Isso é interessante também a gente perceber que a gente pode assim, então, buscar algum tipo de alternativa preventiva, buscar algo que a gente possa fazer no nosso dia a dia para que a gente possa se reconectar com a nossa fonte, reconectar com o nosso amor primeiro, que somos nós mesmos, né? Olhar para dentro de nós e ver, peraí, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou com esse comportamento? Por quê? Por que a vida acontece assim? Mas se você ficar só no porquê, você ainda estará olhando para o passado. E olhar e perguntar e dizer para quê é o processo de olhar para o futuro. De assim a gente conseguir
caminhar nesses desafios. Tainara, me fala uma questão. Nesse processo de buscar a solução para o problema do transtorno de ansiedade, para a depressão, muitas pessoas recorrem lá na Estratégia de Saúde da Família, onde a gente trabalha, às relações medicamentosas junto aos remédios, que têm a sua função e que é importante na minha compreensão. Mas como é que você vê? Você acredita que somente a gente interferindo de modo medicamentoso a gente vai conseguir ter a solução, a busca da cura para a sociedade, para os males, ou a gente pode fazer algo mais? E como que você vê essa relação entre medicamento e a busca da cura? Eu sinto que o meu trabalho, o trabalho de enfermeiros, médicos, é um trabalho multidisciplinar. Então, um apoia o outro, um precisa do outro. Existem casos onde pacientes procuram médicos, né, para fazer o uso de psicotrópicos e funciona. Em muitos casos, mas em outros não. Em outros, o medicamento não traz aquilo que a pessoa espera e daí isso aumenta a frustração, porque ela deposita uma fé tão grande que aquilo vai resolver os problemas dela, que quando ela vê que não resolve, parece que as coisas vão por água abaixo. E aí é o momento de procurar uma psicoterapia. Legal. Se você se queixa de ansiedade, se você está depressivo, né, passando por uma fase difícil, é na terapia que você vai perceber o que será que me causa isso. O que eu tenho feito para eu melhorar nisso? Muitas pessoas sentem ansiedade e não sabem o motivo. Então, na terapia, aos pouquinhos, sessão por sessão, você vai descobrindo, tal coisa me causou essa sensação, me causou esse sentimento. Numa próxima, será que eu posso mudar o meu olhar para isso? Será que eu posso reagir de uma forma diferente para que isso se torne menos pior, para que isso deixe de ser um problema? E em casos depressivos também. O que será que me deixa tão triste? O que essa tristeza está querendo me dizer? Eu olho para ela, eu encaro ela ou eu finjo que nada está acontecendo? Então, na psicoterapia, você pode ter contato com tudo isso. Eu sei e entendo quão difícil é a gente encarar os nossos próprios monstrinhos, costumo dizer isso para quem eu atendo, mas é só se questionando e olhando para aquilo de frente é que a gente vai conseguir tirar o mínimo de resolução possível. Isso é muito legal a gente compreender que a medicina tradicional ela é fundamental. Nos trouxe até aqui, com todos os seus avanços relacionados a medicamento, a exames, a todo esse serviço de média e alta complexidade, né? Todo esse serviço avançado que hoje a gente tem dentro da saúde pública, coletiva, privada do nosso país. No entanto, ficar só também nessa relação com um médico é também desgastar aquele outro profissional. E aí tem a psicologia que vem para colaborar com todos esses processos e assim a gente possa valorizar cada vez mais os profissionais psicólogos que têm se debruçado sobre essa causa humana, sobre a capacidade da nossa mente e buscando alternativas. E assim a gente poder propor um trabalho cada vez mais em conjunto dentro da esfera do poder público, do poder privado, na estratégia de saúde da família, nos atendimentos ambulatoriais e afins. E assim a gente poder também colocar diversos outros componentes em conjunto aos trabalhos do médico, do psicólogo, junto com, por exemplo, as práticas integrativas e complementares de saúde, as práticas terapêuticas que podem vir como um complemento a tudo aquilo que já tem sido feito, como, por exemplo, a prática de exercício físico, uma prática de uma yoga, uma prática de uma musicoterapia, uma prática da dança. Então, tudo isso pode nos ajudar. Tainara, uma pergunta simples, mas é essencial. O que a Tainara tem feito pela sua saúde mental? Essa é uma boa pergunta, até já conversei com você sobre isso alguns dias atrás, com um psiquiatra lá do postinho de saúde, e eu percebo que na doação de querer ajudar demais as outras pessoas em atendimentos ou em outros momentos da nossa vida, a gente acaba se esquecendo um pouco, né? E chega a ser algo contraditório. A gente quer tanto ajudar o próximo e a gente não está se ajudando. E a partir do momento que eu notei isso, eu comecei a buscar meios para eu me ajudar também, né? Uma prática de atividade física, um exercício de respiração, pelo menos umas 3 vezes na semana, né? Observar como que está a minha respiração. Será que eu estou respirando corretamente ou não estou? Porque a gente fica nessa correria e a gente não para se observar para nada.
além dessas duas coisas, né, comecei também a me questionar mais. Será que eu estou onde eu gostaria de estar? As minhas relações estão legais? Eu me sinto bem com as pessoas que eu estou me relacionando? Essas pessoas me engrandecem, me apoiam, me ajudam? Né? E além disso, né, tentando manter, na medida do possível, aí, uma alimentação saudável. Existem alimentos que ajudam, inclusive, a reduzir sintomas de ansiedade, né? Ou melhor, prevenir que essa ansiedade traga mais prejuízos para nós e manter um sono mais ou menos regulado, na medida do possível também. Então, a gente não fala apenas de questões internas, a gente pode ter uma saúde equilibrada com questões externas também. Então, a saúde ela é muito ampla, envolve a nossa questão emocional, psicológica, física, espiritual, social. E isso é muito legal a gente perceber que nas nossas relações, no nosso trabalho, dar um abraço, um aperto de mão, olhar o outro nos olhos com devido respeito e estar ali presente para poder atuar enquanto profissional da saúde, quanto psicólogo, quanto médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, contra a pessoa que faz o café, a pessoa que ajuda na limpeza, aquela pessoa que atende na recepção, todas essas pessoas envolvendo o hall de profissionais da saúde. Essas pessoas também precisam de alguma maneira, se assim eu posso dizer, olhar para si mesmo, cuidar, Sim. porque muitas vezes a gente se desgasta, porque é envolvido muita energia emocional ao cuidar do outro, e às vezes a gente quer se colocar numa posição de pai, de mãe daquela paciente, às vezes a gente quer pegar aquela dor pra gente e a gente se sobrecarrega. E por que não fazer tantas outras práticas, exercícios, né? Para deixar a nossa vida um pouco mais leve. Então eu acredito que um abraço ele é um ótimo remédio também, mas não somente ele, precisa de todo um arcabouço de situações. Porque, afinal de contas, né, Tainara, quando a gente adoece, a gente não só adoece porque algo fragmentado aconteceu. É uma cadeia de coisas interconectadas que está acontecendo. Certamente, quando eu deixo de fazer minha prática de exercício físico, eu passo a me alimentar também de uma forma diferente, e aí eu não bebo tanta água, e durmo mal, e aí isso vai juntando uma série de coisas. Mas, quando eu tomo a decisão de parar e dizer, peraí, vou rever toda essa questão. E aí o ciclo pode estar se invertendo. Aí você inicia lentamente bebendo mais água, se alimentando melhor, fazendo atividade física, tendo conversas mais saudáveis e buscando uma relação de vida diferenciada. Eu acredito que tudo isso é possível e que não se trata simplesmente de utopia, mas o que seria de nós nesta vida se também não fosse a utopia. E portanto, Tainara, eu quero dizer para você que é uma alegria muito grande estar aqui junto com você para que a gente possa conversar um pouco sobre essas questões. E você que está me acompanhando aqui agora e achou interessante essa nossa prosa, eu peço para você uma gentileza e um carinho com a gente. Curte, comente e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar por aqui. E assim a gente poder levar essa nossa mensagem cada vez mais longe, proporcionando todas as nossas possibilidades. Essa é a nossa maneira de contribuir para a vida. Essa é a nossa maneira singela, simples de dizer à sociedade. Nós fazemos o que está ao nosso alcance para que outras pessoas possam também viver as mesmas realidades bacana, leve, feliz que a Tainara tem vivido junto ao nosso trabalho e à nossa vida e à nossa família. E assim, Tainara, neste momento que a gente está se despedindo aqui, eu quero pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, dizer algo que você sente no coração. Este espaço é seu, sinta-se livre e à vontade para que você possa falar o que quiser. Pessoal, gostaria de dizer que, se possível, seja gentil com todas as pessoas que esbarram com você, porque a gente nunca sabe o que o outro sente, a gente nunca sabe das dificuldades que o outro passa. Então, eu acho que a gentileza move montanhas. Eu procuro ser o mais gentil possível com todas as pessoas que eu me relaciono e sinto que as pessoas com que eu me relaciono são gentis comigo também. Principalmente no trabalho, eu me sinto muito feliz de perceber que isso está acontecendo. Além disso, gostaria de dizer que a psicoterapia é fundamental. Se puderem buscar por isso, se tiverem condições para buscar isso, eu indico muito. Lá na minha cidade faço atendimentos com a população de lá,
Mas aqui em Itajubá eu sei que na FEP, a Clínica Escola de Psicologia, oferece atendimentos que são mais acessíveis, então se for o caso, procure ajuda, não deixe de procurar. A saúde mental, ela está em ascensão, a minha profissão está em ascensão, então eu acho que esse é o momento da gente falar cada vez mais desse assunto. Se cuidem e obrigada pela oportunidade. Legal, bom demais ter você aqui comigo, Tainara. E eu quero mandar um abraço para minha esposa Ariane, que ela é do município de Delfim Moreira. E eu só estou aqui porque ela está lá em casa cuidando das minhas crianças. E eu agradeço demais aquilo que ela também possa suportar pelas minhas ausências para que eu possa cumprir a minha missão de vida. E portanto, Ariane, muito obrigado pelo carinho. Mando um abraço para os meus filhos, o Vinícius e o Vitor, que também complementam toda essa nossa família feliz, porque afinal de contas, quando a gente está sintonizado com a nossa missão, o nosso significado de vida, entende o valor de cada um de nós, a vida se torna mais leve e mais feliz. E portanto, eu acredito que possa ser assim para você também. E se você se interessa, mande uma mensagem para a gente aqui através do Facebook, o WhatsApp, através dos nossos meios de comunicação, dizendo quais são os seus desafios hoje. Estamos aqui para colaborar com você e deixar a vida um pouco mais com dignidade, com um pouco mais de qualidade. É possível sim ser feliz agora. Portanto, muito obrigado pelo carinho de estar aqui comigo no programa Olhar Ampliado. Tainara, muito obrigado pelo carinho. Fica com Deus. Espero que a gente possa se ver em breve.